Olá, seja muito bem-vindo. Este é o segundo programa da coleção Filosofia Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre mais 3 assuntos muito presentes no nosso dia a dia. A sexualidade, a relação entre pais e filhos e também a maneira como o homem lida com o tempo. E para este bate-papo, convidamos mais uma vez a filósofa clínica Mônica Ayub, que é mestre em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos e sócia fundadora da Associação Nacional dos Filósofos Clínicos. Tudo bom, Mônica? Tudo bom. Bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, então? Podemos começar? Mônica, conforme o tempo passa, a sociedade parece andar em círculos no que diz respeito à forma como lida com a sexualidade. No meio de tantos avanços e retrocessos, surgem algumas dúvidas. Por exemplo, o Brasil é o país que tem a maior parada gay do mundo, mas também tem altos índices de violência contra os homossexuais. Como explicar essa relação? Me parece que a grande questão aí é a questão da diferença. De nós compreendermos que há diferentes formas de viver a sexualidade. Não existe uma única forma. Voltamos à questão que falamos no programa anterior, dos padrões. Se eu estabeleço um único padrão para viver a sexualidade, todas as outras possibilidades se perdem. Então, da mesma maneira como nós temos, e é compreensível, uma parada gay tentando mostrar tudo aquilo que há necessidade de respeito, de valorização, do direito de ser da sua forma, nós também temos o outro lado. Agora, as formas de viver a sexualidade precisam ser respeitadas, porque nós somos diferentes. O grande problema surge quando nós queremos estabelecer uma forma única. Isto é correto, todo o restante não. Você fala dos círculos, se nós pegarmos, por exemplo, a história da sexualidade do Michel Foucault, nós vamos ver coisas interessantíssimas. Ao mesmo tempo em que viver a sua sexualidade era algo extremamente reprimido, na história, falar sobre a sexualidade e sobre sexo era algo extremamente incentivado, uma forte literatura em contraposição a uma pressão social de repressão. Então, é como se estivéssemos vivendo essa mesma diferença aqui, mas uma diferença que tenta muitas vezes se afirmar. Tem um texto muito interessante do Deleuze, que está publicado num livro sobre teatro, onde ele fala das minorias e do erro que muitas vezes ocorre quando as minorias querem se afirmar como o mesmo. E aí dizer, olha, tudo tem que ser desta forma. Não, é possível viver a sua sexualidade de diferentes formas, diferentes maneiras. E por que eu, que vivo de uma maneira diferente de você, tenho que reprimir a sua forma? Ela é sua, somente sua, e a minha é minha. Eu não tenho que impor a minha forma, nem você impor a sua a mim, mas simplesmente respeitar. Temos graus de convívio, de repente a sua forma de viver a sexualidade me impede de viver essa sexualidade com você, porque essa forma não me agrada, mas ela pode permitir outras coisas, outras vivências com outras pessoas. Então, pensar nessa liberdade que temos, e o que é este corpo. Então, nós tivemos durante um longo período, um período de cristianismo, um corpo deixado um pouco de lado, um corpo que foi negligenciado, pensando a questão da sexualidade apenas para a procriação, mas o nosso corpo pode ter outras formas de ser vivenciado além de um sexo para procriação. Hoje nós trabalhamos essa questão do prazer
que pode ser descoberto no próprio corpo, né, das relações. E é interessante porque, da mesma maneira em que nós buscamos e encontramos aí nessa história toda uma repressão à sexualidade, nós vamos encontrar outras formas de prazer, às vezes até prejudiciais, né? A grande questão é o que eu estou fazendo, o que isto traz para mim como consequência, o que isso traz para o mundo à minha volta como consequência. Quais são as consequências de uma pessoa optar viver uma homossexualidade, uma bissexualidade? Até eu tive que perguntar isso, porque é uma coisa que não está aqui no meu script, mas eu vou te perguntar, que eu acho que filosoficamente é bacana para eles terem essa sua resposta. Talvez essa violência, então, tenha a ver com um padrão rompido, essa violência contra o homossexualismo. E, ao mesmo tempo, também, hoje a gente vê que isso está crescendo cada vez mais no sentido homem, né? As outras formas, como você disse, estão aí ainda amoitas, aí, escondidinhas. Será que isso é uma coisa gradativa? Por exemplo, quando quis se instituir no ensino público a sexualidade, a disciplina, né? 10 milhões de pessoas foram contra. Então, tem a ver com esse cristianismo, essa forma regrada que a gente... É um padrão e o falar em sexo como um tabu, muitas vezes, né? E o viver a sexualidade como um tabu, né? Por que a violência? Será que não é uma forma de querer impor ao outro aquilo que é o meu modo de ser? Porque eu considero que ele é o único possível e viável, e porque eu me sinto ameaçada na medida em que alguém é diferente de mim, isso não apenas na questão da sexualidade, mas em quaisquer questões que tragam algo que seja diferente do padrão. Então, a filosofia da diferença, que começa com Heidegger, que vai ser trabalhada por Deleuze, Guattari, Foucault, trabalha alguns aspectos também, só que numa outra perspectiva dessa discussão, traz exatamente isso. Nós tivemos um grande período no qual um padrão, que é o padrão do mesmo, que é o humano, né? Bem, o que é humano, se nós pegarmos, por exemplo, o texto do John Locke, segundo tratado sobre o governo civil, ele vai dizer da importância da liberdade, da igualdade, do direito à propriedade, porque ali ele está traçando as bases do liberalismo, mas ao mesmo tempo ele fala dos seres inferiores, os escravos, as mulheres, que sequer eram considerados humanos, né? Não tendo direito à participação, não tendo direito a essa igualdade, a essa liberdade. Então, será que nós não repetimos o mesmo padrão, né? O mesmo erro histórico que já repetimos muitas outras vezes quando olhamos para determinada forma de ser e pensamos, não, isto aqui não é humano, isto aqui não tem o direito de existir, né? De certa forma, lá eles tinham um grau de aceitação disso, né? Não tinha muita escolha. E hoje talvez as pessoas tenham mais propriedade para poder... Sim, e aí movimentos como esse são movimentos que mostram, olha, nós existimos, nós estamos aqui e nós temos o direito de existir, né? Assim como alguém tem o direito de não concordar e de não... tudo bem, mas isso não lhe dá o direito de querer eliminar o outro, querer proibir o outro de ser dessa maneira. Você pode optar não ser desta maneira, mas você não pode obrigar o outro a não constituir a vida dele desta maneira, né? Qual é o problema? Em geral, nós temos argumentos ainda religiosos, né? E temos argumentos de que isso, ou outros argumentos de que isso não é natural, mas se nós formos olhar esses argumentos, eles não são argumentos muito bem fundamentados, porque o que é natural, né? No que diz respeito a viver a sua sexualidade?
como é a sexualidade das outras espécies, né? Como as outras espécies vivem a sua sexualidade. Isso também aparece nas outras espécies. Então, teve até um caso muito engraçado em cima disso, agora recente. Você deve ter visto na mídia que pegaram um bloco, um grupo de pinguins que eram tidos como gays e tentaram fazer com que eles procriassem. E aí teve um abaixo-assinado no mundo inteiro, mandando cartas que aquilo era uma agressão e tal. E a médica que cuida super bem simplesmente falou, gente, eu estou lidando com pinguim. Então foi super engraçado, porque talvez, não sei se é neurose, mas assim, a vontade é tanta de que isso seja explícito ou respeitado, que até com um animal os grupos começam a se unir a favor ou... Sim, a favor ou contra, né? Mas é interessante isso, né? E aí, não é a nossa questão, mas acho que vale falar um pouquinho sobre isso, né? Que direito nós temos de fazer esse tipo de coisa com as outras espécies, né? Ah, não, porque eles não sofrem, como nós sabemos? Né? Será que não? Bom, já que você falou de sofrer, a próxima pergunta é: por que uma mulher, né, por que a sociedade se choca tanto com o fato de determinadas mulheres agirem como homem em relação à sua sexualidade? Eu acho muito engraçada essa observação, né? Ou observações assim, não, porque as mulheres são assim, as mulheres agem assim. Em geral, eu peço para me contar, porque eu realmente não sei como é essa coisa das mulheres agirem assim, né? São os nossos padrões, né? As tipologias que nós criamos. Olha, mulher age assim, mulher tem que viver, né, a situação desta maneira. O homem age assim. E o sofrimento surge tanto para a mulher quanto para o homem. Então, de um lado, mulheres que são tolhidas na sua liberdade, na sua sexualidade, ou criticadas ainda hoje, né, pelo seu modo de se posicionar, e homens, ao mesmo tempo, também, né, sendo cobrados e criticados, hoje muito menos, né, mas isso ainda é bastante forte. O que é uma mulher agir como um homem? Talvez no sentido de manutenção, o aspecto físico, não sei, essa pergunta é tão tomar uma iniciativa, né, ou viver livremente a sua sexualidade, coisa que, né, antes era permitido ao homem, mas não à mulher. Qual é o problema? Né? Então, nós temos aí um padrão instituído, né, que as mulheres são assim, então vamos tentar nos enquadrar nesse padrão. Só que essa forma, às vezes, é uma violência, ela é extremamente cruel, né? Porque aquela pessoa não é assim. Obviamente, nós temos diferenças biológicas, né, diferenças hormonais, sim, temos, né? Temos diferenças, muitas vezes, na forma como fomos educados, né? E aí já começa aí todo um processo. Mas mesmo nessa forma, às vezes nós, observando a historicidade das pessoas, né, a pessoa está contando e num determinado momento diz, olha, porque desde pequenininha os meus pais diziam que eu não agia como uma menina, né, que eu ia lá e brigava, porque me provocavam, eu ia lá e batia. Jogava futebol né, com os garotos. Gostava de jogar futebol. Ou o menino, né, olha, eu fui assim, apanhei porque eu fui brincar com a boneca, né, ou porque... Eu apanhava em casa porque eu não batia no coleguinha que vinha me bater, né? Então, coisas assim que já começam ali, né, numa educação que a gente recebe que diz a história do bullying, né? Olha, você está fora do padrão, então, né, é aquela pressão, né, aquela ridicularização, que são formas que nós temos. Eu estudo um filósofo, o Charles Sanders Peirce, e quando ele fala sobre as crenças, ele tem um texto muito interessante chamado A Fixação da Crença. E ele diz ele tenta mostrar ali como nós fixamos a nossa crença. Ele aponta 4 métodos, né? O método da tenacidade, que é eu pego aquela ideia e eu, né, me fecho. E ele compara
a avestruz que, diante do perigo, enfia a cabeça na areia. Isso não vai fazer com que o perigo desapareça, o predador continua ali, né? Não adianta. Então, é você se prender e se fechar numa determinada ideia. Muito disso tem a ver com esse processo. Quando esse processo é imposto por uma cultura, por um Estado, né, por um grupo, ele passa a ser o método da autoridade. Porque foi instituído que deve ser assim. Alguém instituiu. Então, historicamente, nós temos esses papéis instituídos pelas várias instituições, né, que no decorrer da história foram traçando esses papéis. O homem é isto, a mulher é aquilo, a família é aquilo outro. E nós temos diferentes modos de viver essas relações, só que aqueles que fogem um pouquinho ao padrão recebem uma pressão social que, em determinados momentos, vem pela força, né, como o caso de pessoas que são obrigadas a ter uma determinada atitude, senão elas são torturadas, né? Excluídas. E a segunda forma é a exclusão, né? É a exclusão. O Claude Lévi-Strauss, tratando, né, na antropologia estrutural, tratando das comunidades primitivas, mostra a questão da morte simbólica, né, que é um processo de exclusão. Então, aquele sujeito não corresponde a determinadas regras daquela sociedade, ele é julgado e condenado à morte simbólica. Então, a comunidade passa a tratá-lo como se ele não existisse. E nas pesquisas do Claude Lévi-Strauss, ele observa que rapidamente essas pessoas morrem de fato. É o processo de exclusão. E é isso que nós fazemos muitas vezes para forçar determinados padrões a se instituírem, né? Com medo da exclusão, com medo de não ser aceito, com medo de sofrer uma punição ali por aquele grupo, eu acabo saindo disso. A terceira forma que ele traz de estabelecermos a nossa crença é algo que ele chama de a priori, né? Que eu gosto. É mais prazeroso para mim acreditar em determinadas coisas. Eu tenho uma certa proximidade com aquela ideia, me sinto bem com aquela ideia, então eu me uno a um grupo que pensa como eu, né? E vou viver isto, né, daquela forma e vou partilhar isso daquela forma com aquele grupo. Ninguém está me obrigando, eu, por gosto, por prazer, me aproximo disso. E a quarta forma, que ele considera a mais adequada em vários contextos, embora as outras também sejam, né, dependendo do contexto, é a investigação científica, ou seja, quais são os motivos que eu tenho, né, para aceitar determinadas crenças. Agora, é muito interessante que, ao fazer a análise dessa investigação científica, aí a gente pode sair do Peirce para os filósofos da ciência, outros filósofos da ciência, ele é do século XIX, mas os do século XX trabalham muito isso, do século XXI também. Será que a ciência, ao instituir determinadas crenças, também não faz uso de outros métodos, como o método da autoridade, como o apriorismo? E aí ele mostra, né, no trabalho dele, como durante muito tempo a ciência se pautou historicamente no método da autoridade, aceitando aquilo que era colocado pela igreja como uma verdade. Uma forma estável ali. Sim, e como ponto de partida para a derivação de todo o restante da pesquisa. Então, o ponto de partida da pesquisa já não havia sido verificado. Então, a conclusão... eu estou partindo de um ponto que não foi verificado. Será que eu posso aceitar? Uma mostragem errada. Sim. Então, a importância disso, né, de investigar. Tá bom, a ciência diz isso, mas de onde nós estamos partindo? Né? Você falou do experimento, né? Um experimento foi feito, tá, mas como foi feito esse experimento? Né? E o que se pode concluir daí? Nós temos tantos mitos como hoje. Se buscasse o efeito, não a causa. Sim, sim. Sim. Bom, você acha que existe ainda uma guerra dos sexos? Uma guerra dos sexos. A gente escuta isso, né, de muito tempo e hoje parece que está mais latente, né? Como é isso hoje? É interessante. Nós temos ainda algumas questões bem graves no mundo do trabalho,
né? Então, mulheres que ocupam o mesmo cargo que homens e recebem menos, menos porque são mulheres ainda. Nós temos outras situações de divisão de tarefas no trabalho, divisão de tarefas em casa, né? Então, ainda temos um pouco essa, poderíamos dizer, disputa, né? Por outro lado, nós vamos encontrar alguns trabalhos, e aí voltando à história da ciência, né, que vão falar de formas diferentes de pensar, né? E aí a gente tem um outro lado da história. Mulheres são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Homens precisam fazer uma coisa de cada vez. Homens são mais inteligentes, mulheres são mais inteligentes, homens têm cérebros maiores, mulheres têm cérebros menores, sabe aquelas coisas que, né? E há uma coisa até engraçada, porque no período em que se estudava a frenologia, que era a localização, né, do cérebro, das várias funções, o Franz Gall, que era o sujeito que iniciou e liderou toda essa pesquisa, ele defendia que as mulheres eram menos inteligentes porque tinham um cérebro menor, menos desenvolvido, né? E quando ele morreu e foram examinar o cérebro dele, fazer uma autópsia, naquela época já se fazia isso, descobriram que ele tinha um cérebro menor do que aquilo que seria o padrão do cérebro de uma mulher, né? Então, né, o que isso significa, né? Será que isso invalida a tese dele? Ou será que isso invalida a tese dele por outro motivo, né? Enfim, o que é isso? Então a gente ainda vive em uma sociedade machista. De certa maneira, a gente ainda vive, muito menos graças a toda a movimentação que aconteceu durante, né, os últimos séculos. Graças a essa movimentação, a mulheres que foram, né, lutar por uma causa, nós temos uma modificação nessa história, mas ainda temos aí resquícios dessa forma. Que às vezes o contrário também vem. Sim. Com casais que a mulher é bem sucedida no trabalho, ganha bem, e que se combinaram entre os dois. Olha, você fica cuidando dos filhos, cuida da casa, sim, e eu vou para o trabalho. E isso é tido como uma inversão, talvez, né? Para esse coitado ali que aceitou isso, eu digo coitado porque não necessariamente chacota, coitado, né? Ele pode estar bem com Não, ele está isso, super né? feliz, mas na sociedade, na visão machista, sim, ele é quase um bullying. Sim, sim. Assim como você pegar a tese do feminismo ou mesmo a defesa do homossexualismo, a qual falávamos há pouco, e colocar isso como um padrão. E era disso que eu falava quando eu trouxe o Deleuze falando sobre as minorias, né? Quando a minoria tenta se tornar maioria, tenta simplesmente substituir, né? O que está aqui é isso, é o homem que está aqui no topo, então nós vamos tirar o homem e vamos colocar a mulher aqui. Não é essa a questão. Nós precisamos dessas diferenças, e nós vivemos essas diferenças, nós temos essas diferenças. E conviver com a diferença é o fundamental, né? E respeitar essa diferença. O mundo não precisa ser masculino, o mundo não precisa ser feminino, porque o mundo é habitado por homens e mulheres. O mundo não precisa ser só humano, porque o mundo é habitado por outras espécies. Então, perceber isso e respeitar essas formas e encontrar modos de convivência, né, é o fundamental, sem querer impor uma forma ao outro, porque acaba sendo prejudicial a ambas as partes, né, esse impor. Eu ali imponho o meu modo a você, isso será ruim para você, mas também será ruim para mim. E nem sempre eu me dou conta disso. Eu acho que eu estou fazendo um bem para mim e para você. Ao contrário, eu estou destruindo a minha possibilidade de crescimento e de ampliação na medida em que eu convivo com o diferente, né, e não o subjugo, né, aprendo com ele e me movimento a partir disso, e eu também estou impedindo o outro de ser. De crescer. Sim.
em cima dessas diferenças e dessas buscas, qual é o papel hoje do homem e da mulher na sociedade? Então, papéis que aos poucos vão se perdendo no sentido de, olha, o meu papel é ser homem, né? O meu papel de macho provedor ou o meu... Não, né? Essas coisas se misturam, e se misturam bastante. Hoje podemos observar homens que valorizam o seu lado feminino e são valorizados por isso, assim como mulheres que valorizam esse lado masculino, falando dentro dos padrões. Porque nós temos em nós todos esses lados, todas essas potencialidades. Por que não desenvolver todas essas potencialidades ou aquelas que fomos provocados, né, a desenvolver? Não existe uma receita para criar os filhos, né? Mas hoje não faltam especialistas e informações para os pais que buscam essa educação diferenciada. É notável a mudança do papel do pai na família nos últimos 50 anos. Sim, sim. Né? Antes ele tinha apenas o papel de provedor e agora ele participa da vida dos filhos, leva à escola, brinca, divide as tarefas, responsabilidades com a mãe, né? Tudo isso muito dividido ali. Ainda é pouco, mas é. Como a filosofia explica essa mudança? Essa mudança diz respeito, primeiro, à inserção da mulher no mundo do trabalho, né? E ela sai de casa, então as tarefas da casa precisam ser divididas. Mas também diz respeito a uma descoberta deste ser pai e do que se pode aprender nessa relação com os filhos. Então, de um lado, você tem um pai que é afastado dos filhos num determinado período, porque ele fica fora boa parte do tempo, uma tradição, uma educação, esse pai chega e as crianças já foram dormir, né? Então, ele sai, elas ainda estão dormindo. Então, qual é o contato que se tem? Um contato muito pequeno, né? Mas é aquele que é a autoridade. Hoje o pai não tem mais essa característica, ele é também alguém que está ali, que cuida, que está junto, né, que participa. E essa participação é fundamental para todos na família, né? Agora, se pensarmos em modelos de família, nós vamos encontrar aí famílias que não têm pai, né? Famílias que não têm mãe, famílias que têm dois pais, duas mães, né? Ou mais até, né? O casal que separou, casou e que aí casa de novo, aí tem vários, enfim, aí você fala, nossa, mas e algumas dessas pessoas que assumem o papel de mãe, então, olha, o meu pai não é o meu pai, eu tenho meu pai biológico, mas ele não é meu pai. O meu pai é o que me criou, né? E que, enfim, nós temos aí toda nessa modificação da instituição casamento, da instituição família, nós temos mudanças nessas relações. Então, acho que isso se atrela a todo esse processo econômico, social, político, né? Uma nova forma de organização. Talvez uma das coisas mais bonitas dentro disso que você está falando seja o fato do homem ter descoberto a função criador. Sim. Como a mãe, né? Sim. Recentemente eu vi uma história, acho que cabe aqui, que o bebê nasceu, a mãe, o leite era colhido, mas ela não podia acalentar. Então o médico, eles descobriram, chegaram para o pai, era um cara de periferia, muito simples, falou, olha, você tem que ficar no mínimo 4 horas com seu filho no peito. E eu até fiquei emocionado de ver essa reportagem. E ele estava em êxtase, porque ele falou, jamais podia imaginar que o calor fosse comparado com o peito da mãe. Sim. Então, os homens passam a vida, eu acho que nós, sem saber. Sim, sim. E é importante isso, né? É importante esse contato, esse carinho, essa relação que se constitui, né? Hoje, a gente sabe que acontece tudo muito mais rápido, né? Tudo é muito
internet, o virtual, as crianças também crescem mais rápido. Os pais perdem o poder de influência mais rápido? É interessante isso, né? Porque mais rápido, será? Né? O que é crescer mais rápido? É ter acesso a outras formas? O que é um poder de influência? Um poder de influência de dizer aquilo que deve ser feito ou de fechar e restringir as experiências. Você vai viver isso aqui, olha, meu filho não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque não vai ter contato com isso. O Rousseau, quando escreve o seu tratado sobre educação, o Emílio, aliás, uma contradição, porque ele mesmo não criou nenhum dos seus filhos, ele abandonou todos, né? Mas ele escreve um belíssimo tratado sobre educação, onde ele coloca um preceptor, né, que vai criar o Emílio ali em contato com a natureza, mas que também precisa mostrar à criança o mundo, para que ela possa não se influenciar necessariamente, mas para que ela possa conhecer como funciona esse mundo. Porque se eu isolo, né, e se eu vou trabalhar simplesmente com aquilo que eu acho que é o melhor, evitando que o meu filho entre em contato com aquelas coisas do mundo que eu considero inapropriadas a ele, essas coisas existem e ele vai se deparar com elas. Então, penso que o poder de influência é um poder que pode se dar a partir do diálogo, a partir de uma conversa onde os assuntos possam ser postos, né, e possam ser discutidos abertamente. E de um posicionamento, né? Penso por tais e tais e tais e tais e tais motivos que isto é adequado, que isso não é adequado. Quando eu não tenho os motivos, a coisa fica um pouco complicada, né? Talvez haja uma inconsciência dos pais no sentido dessa rapidez, porque parece que com o objetivo de querer que os filhos cresçam e se eduquem e estudem e progridam, esses degraus são avançados sem que o tempo tenha estabilizado ali. Então hoje a gente vê, por exemplo, crianças que deixaram de ser crianças com muito mais, né? Meninas de 13 engravidam, e meninos de 12 estão namorando. A puberdade deixou, não sei, eu tenho essa impressão, que essas fases, elas hoje não são mais... Isso depende do tempo, né, e de uma cultura. Se a gente for bem lá para trás, meninas de 12, 13 já tinham filhos e já, né, cuidavam da vida familiar, enfim, já tinham seus papéis. Mas se nós retrocedermos um pouquinho menos, né, nós vamos encontrar aí uma infância talvez um pouco maior. Por outro lado, temos uma adolescência que se estende. Então, o que é isso, né? Como que a gente traça essa medida? Se nós pegarmos, por exemplo, aqueles períodos, é engraçado trabalhar isso assim, né? Fazendo a interface com outras áreas, que é fundamental para a filosofia também, né? O Piaget, quando fala das fases do desenvolvimento infantil, ele traça ali né, os períodos, as idades e todo o processo de desenvolvimento da criança. Mas ele faz isso com as próprias filhas, na França, num determinado período, dentro de uma determinada cultura, então. Se nós pegarmos isto, que é utilizado ainda hoje em muitas das nossas correntes pedagógicas, né, nós vamos perceber que isso não se aplica. Não se aplica às nossas crianças, porque são crianças de um outro tempo, são crianças que têm uma outra cultura, e mesmo crianças numa mesma família, com uma mesma genética, educadas numa mesma cultura, têm processos diferentes. A questão da singularidade, né, do quanto nós somos únicos nos nossos processos. E, além disso, se nós formos estudar a questão desses processos na neurociência, o que nós temos até um tempo atrás, nós não acreditávamos
na capacidade de plasticidade, né, de movimentação, de modificação do nosso cérebro. Nós acreditávamos num processo de crescimento, daí uma série de coisas terem necessariamente que ser feitas na infância, porque se passar daquele período, aí com base nas teses lá do Piaget, associando as coisas, se passar daquele período você não consegue mais. Né? Então, é até aqui que você tem que trabalhar isso, porque senão a pessoa vai ter dificuldade durante toda a sua vida. Hoje a gente sabe que não é assim, né? Que o nosso cérebro está em movimentação, ele é plástico, ele não é o mesmo, desde que nós nascemos, desenvolvemos, crescemos, ou seja, ele está sempre em movimento. E a possibilidade de aprendizagem está sempre presente. Então, mas em graus menores. É interessante que alguns dos estudos mostram que há um grau maior nesse período inicial e outro um pouco menor, mas que ele prossegue. Outros estudos mostram que ele prossegue no mesmo ritmo. Então, é algo que está em pesquisa, mas que é bastante recente. Né? A aceitação da tese da plasticidade aparece nos textos de 2004 para cá. Antes disso, não acreditávamos nessa possibilidade. Então, isso muda um pouco a forma como nós lidamos com essas questões. E sabemos que mais estímulos provocam mais movimentação. Isso nós sabemos. Mas que se esses estímulos chegarem a um grau de cansaço, né, de estresse do organismo, ao invés deles gerarem uma movimentação, uma excitação das células que vão criando os mapas, as sinapses no nosso cérebro, o que acontece? Estagna. Para o movimento. Então, são alguns cuidados que nós precisamos ter, né? Como nós estamos trabalhando essas questões. Por outro lado ainda, a questão da educação que vai ser resolvida por esse caminho. Então, vamos trabalhar a partir disso, que tem dois autores muito interessantes, Francisco Ortega e Rafaela Zorzanelli, eles são do Rio de Janeiro, escreveram um livro chamado Corpo em Evidência, onde eles falam dos neuromitos. Um dos neuromitos é a neuroeducação, né, que eu vou resolver todos os problemas educacionais a partir de um turbinar o cérebro com uma química ou com determinados exercícios, né, a neuróbica, né, vamos fazer uma aeróbica dos neurônios, e não é bem assim. Né? Então, algumas crianças precisariam de mais tempo para o seu processo de amadurecimento. Essa pergunta, quando eu te fiz da rapidez, da influência disso, talvez seja exatamente isso. É como se você chegasse na fase adulta e visse que essas épocas, essas suas fases não foram vivenciadas, né? Parece que perdeu-se uma sensibilidade ou romantismo daquele momento. Não sei, eu tenho a impressão que é nascer e adulto. Não tem mais então você já tem a sua agenda lotada desde pequenininho, isso. Né? De, você vai para inglês, para natação, vai ticando, né? A agenda está cheia. Nada e ginástica, qual é a hora de brincar, qual é a hora de criar, isso acaba se perdendo. O contato com, né? A cobrança também do sucesso na escola já começa na pré-escola, né? Então, é uma coisa a menina quer jogar basquete, os pais querem que ela faça balé, e aí por aí vai. E aí vai, exato. Na nossa sociedade, os pais têm mais noção da influência que exercem na personalidade de seus filhos. De que maneira isso tem interferido na formação dessas novas gerações? Bem, de uma forma, por um lado, interessante, porque se pode fazer escolhas. Né? Então, esses pais escolhem alguns aspectos. Me parece que as novas gerações conseguem receber elementos mais interessantes do que a nossa geração recebeu, por exemplo. Né? Porque não se no sentido de formação? No sentido de formação, porque não se tinha consciência de uma série de aspectos. Né? Por outro lado, essa influência acaba sendo mais direta, né? Mais precisa e fechando um pouquinho as possibilidades de escolha, de liberdade que talvez nós tivéssemos mais. Por outro lado, nós podemos observar que a nossa geração não recebeu tantos elementos, mas teve mais liberdade em alguns aspectos.
coisa que a geração atual nem sempre tem tanta liberdade, porque essa influência acaba sendo mais direcionada. Só que isso depende de tantos fatores e de tantos aspectos, né? Nós encontramos tantos pais que olham para o processo dos seus filhos e dizem: o que eu fiz de errado? Os filhos, né, vão escolher aquilo que eles considerarem o mais adequado para eles. Então, talvez fosse mais interessante do que propor elementos, olha, isso aqui, né, vamos colocar estes estímulos aqui. Mais do que isso, talvez o escolher. Né? O Aristóteles, o Platão falavam que era importante que a criança aprendesse a gostar das coisas certas, né, das coisas boas, porque aí esse prazer com as coisas que faz aproxima de determinadas ações. Só que como fazer isso hoje num mundo onde você tem uma criança pequenininha que tem um celular com internet, que tem acesso a tudo aquilo que está aí, está à disposição. É como se houvesse uma automação nessa criação, né? Sem você tem essas vários escolhas. Estímulos, né? Então não tem como direcionar. Porque a escolha vem também com a vivência. Se a criança não tem, ela vai escolher como? Sim. E o que você pode fazer? Você pode simplesmente auxiliar, ensinando a escolher, ensinando a selecionar, ensinando a avaliar, exatamente, avaliar as consequências da escolha. Não dizendo, olha, isso aqui deve ou não deve ser feito, mas mostrando qual é o processo. Qual é o processo para se concluir se eu devo ou não fazer alguma coisa? Como eu avalio as consequências da minha ação? Porque esses outros elementos nem sempre chegam com essas consequências. Né? E eu olho para aquilo e parece que nada acontece. No desenho animado, o bonequinho morre e levanta. Né? Mas será que na vida prática isso acontece assim? Então, como acontece na vida prática? Quais são os processos? Isso pode ser um assunto, né, de conversa já desde pequeno, ensinando a ler o que está aí, a selecionar, a se posicionar. Então, sobre essa questão do saber escolher, selecionar, pensar, há um filósofo americano, Matthew Lipman, que fez um trabalho muito interessante de filosofia com crianças, né? E esse trabalho existe no Brasil também. Qual era a questão dele? Ele é professor de lógica, vendo as dificuldades dos alunos com a matemática, com a lógica. Aí ele observa os filhos, quando chegam no equivalente aí à nossa quinta série, com dificuldades na língua inglesa, né, na questão da gramática, com dificuldades em matemática. E aí o que ele observa? Que as crianças, no processo educacional, foram, de certa maneira, tolhidas no seu pensar. Elas foram educadas para reproduzir determinados pontos que se consideravam importantes e não para pensar. E quando chega nesse momento, elas começam a sentir falta disso. E isso faz falta porque esse pensar é exigido até na própria formação escolar, né, na formação básica. Então, ele desenvolve um trabalho de educação para o pensar desde a pré-escola. E é bastante interessante. Eu trabalhei com esse processo e muitas pessoas dizem, porque as crianças não têm capacidade de pensar determinadas questões. Nossa, eles colocam cada questão incrível, né? Ou seja, mesmo a criança pequena, lá, 5, 6 anos, coloca questões, né? Provoca. E tem algumas alunas que trabalham com crianças menores ainda e que, nossa, é fantástico, né? Fazem aquelas perguntas que quem convive com criança sabe que a criança faz, mas que nem sempre a gente dá atenção. A gente fala, não pergunta isso não, né? É porque é assim mesmo, isso é assim porque é assim. E não entra nos detalhes, mas essa curiosidade, essa vontade de investigar, de querer saber, é próprio, né? Então, se os pais pudessem valorizar um pouquinho mais essa curiosidade e investigar junto, porque eles perguntam coisas que a gente não sabe responder, né? Então, vamos lá, vamos junto. Né? Isso deixar pode passar tão em branco. Isso lá na frente vai resultar numa coisa positiva.
relação do homem com o tempo, como eu estava te dizendo, já foi uma questão bastante abordada pela filosofia. Sim. Né? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu queria que você desenvolvesse alguma coisa para a gente. Qual é o homem e o tempo? É uma questão antiga, muitos filósofos trataram disso, né? Já desde a antiguidade. Então, nós temos um tempo, né, um tempo cronológico, né? Então, os gregos já dividiam, né? O Cronos, que é o tempo cronológico, Cronos, o deus do tempo, né? Esse tempo que a gente não tem como interferir nele, ele está correndo, né? A hora passa, os dias passam, está aí, né? É o tempo do movimento, né? Do movimento da natureza. O Kairos, que era o tempo do amadurecimento. Os gregos costumavam dizer que uma verdade fora do seu tempo é uma mentira desse tempo, né? Porque não há amadurecimento ainda para isso. Ou como Nietzsche falava, né? Que ele não encontrava ali pessoas naquele tempo que pudessem compreender aquilo que ele falava, né? Ele falava para alguém que estava no futuro. Né? E isso nós encontramos em diferentes pensadores, em diferentes áreas, né? Alguém que traz questões e que completamente incompreendido, e mais para frente você fala, nossa, aquilo ali fazia muito sentido, né? E faz muito sentido hoje. Tanto que a gente está falando... Exatamente, naquele tempo lá, né? Não. E o tempo que os estoicos trabalhavam, que é o tempo aion, né? Que é um tempo que é presente, passado e futuro. Então, como se passado e futuro se estabelecessem a partir do presente, né? Então, dependendo do momento em que eu estou aqui neste presente, como se jorrasse, né? Passado e futuro. Isso significa que o meu presente traz tanto o meu passado como o meu futuro. É a partir dele que eu constituo. Se nós pensarmos nos vários estudos sobre memória, né, sobre como funcionam aí os nossos pensamentos, as nossas histórias, nós temos alguns estudos que vão comparar, né, a nossa mente à capacidade de criar diferentes versões. O Daniel Dennett é um filósofo contemporâneo que trabalha com isso, né? Então ele fala que nós criamos várias versões daquele fato e que ficamos com aquela versão que é mais interessante, mais útil para a sobrevivência. Então tem uma coisa biológica aí nesse processo, ou uma coisa, né, de um processo de seleção, né, que se dá aí no nosso próprio funcionamento. O tempo aí, né, se nós formos trabalhar, né, o meu trabalho na filosofia clínica, o que eu vejo, a pessoa chega com uma história, ela conta, e conforme ela está contando, às vezes ela diz assim, puxa, eu estou pensando nisso agora, porque lá naquela época eu compreendi isso assim, assim, assim. Hoje eu compreendo de uma outra maneira. Seria esse tempo aion, né, que estava lá e dali passado e futuro eram de uma maneira. Aqui hoje, passado e futuro são de outra maneira. Versões diferentes da mesma história, que com o tempo se modificam. Né? Se nós olharmos para a nossa própria história, né? Como é isso? Como é isso na nossa própria história? Quantas coisas nós lemos hoje completamente diferente? Olha para o seu futuro. O que você vê? Como você imagina o seu futuro? Agora, olha para o seu passado e tenta se ver lá imaginando hoje. Né? Como você imaginaria que seria a sua vida, né? Ou como você imaginou que seria a sua vida lá, por exemplo, há uns 10, 20 anos atrás? Você conseguiria se ver aqui hoje, fazendo o que você faz, vivendo o que você vive? Como é isso? A concepção que você tinha de determinados fatos do passado, naquele momento, é a mesma concepção que você tem hoje? Algumas coisas se movimentam. Então, nós temos formas diferentes de lidar com o tempo. Né? Alguns autores vão trabalhar essa questão do tempo, né? Tanto no processo de continuidade, como nessa continuidade o que permanece e o que se modifica. Outros já vão trabalhar o tempo como instantes, né? Coleção de instantes.
Então, existem muitas versões para o tempo. Me parece muito bacana a gente pensar nas formas como a gente lida com o tempo, né? Com que idade, por exemplo, você se sente? Talvez ela seja muito diferente da idade cronológica. E talvez isso varie muito, né, de uma situação para outra. Então, há situações em que talvez você se sinta lá um menininho com 5, 6 anos, em outras situações você se sinta alguém que tem mais de 5.000 anos, né? Então, tudo vai depender de uma série de outros fatores para essa leitura subjetiva desse tempo. Mas, independentemente disso, tem um tempo objetivo, porque tem o horário que nós marcamos, tem o horário para chegar no trabalho, tem um horário para você se encontrar e assistir uma peça de teatro que começa num determinado horário, enfim, tem isso, tem o ano que passa, tem o tempo que passa, né? E tem o movimento da natureza que passa junto com ele. Em cima da filosofia clínica, o bacana é que eu acho que isso passa, que a gente está aprendendo aqui, despercebido. Porque se a gente tivesse essa noção, por exemplo, os pais, como a gente falou agora há pouco, e de dar essa noção para os filhos desse tempo, eu acho que essas perguntas teriam um pouquinho mais de respostas, talvez. Sim, né? Sim, se nós observássemos isso, né? Que tempo exatamente. É esse? Talvez eu não ficasse tão triste em perceber que o tempo passou, porque eu observaria um outro lado disso que passou. Que ele foi degustado, que foi vivido, que foi prazeroso. Né? Mesmo tendo os sofrimentos que são inerentes à vida de qualquer pessoa. Por isso mesmo que eu queria te perguntar, por que a gente tem essa sensação que hoje o tempo é muito mais curto que antes? Né? O que mudou? Será que o tempo continua igual? É a gente que... O tempo, do ponto de vista de uma física, né, há até alguns estudos, né? Será que a Terra está diminuindo a sua... mais rápido. Enfim, mas isso não saberia lhe dizer, né? Até porque, né, não temos uma resposta aí. Mas certamente dá para a gente observar assim, a grande quantidade de atividades, né, e movimentações que a vida coloca para nós. Então, como é o nosso cotidiano? Né? Numa cidade como São Paulo, por exemplo, onde estamos, é sempre uma correria, né? Você já acorda, parece que você já acorda atrasado, né? Então, você já acorda com a sirene de alguma ambulância, então alguma coisa, o que está acontecendo. Mas isso não é assim para todo mundo, né? Isso é o que a gente vê aí nas ruas, esse corre-corre, mas se a gente olhar bem, há pessoas para as quais o tempo continua e ele está devagar. E mais... Devagar no bom sentido, você quer dizer? Sim. Se ele passa rápido ou devagar, ou no tempo certo, se eu estou aquém, além, isso depende de uma série de aspectos. Tem também um desses aspectos, talvez seja o fato da permissão da invasão, não é? Da gente, com as tecnologias todas e, enfim, hoje, sei lá, dá um exemplo bobo, mas que é muito prejudicial, eu acho, o e-mail. Antes você vai para o teu trabalho, você iria para o teu trabalho, tem perguntas, coisas que você fazia uma agenda, resolveria aquilo. Hoje, se você não responde 50 questões no mesmo dia, isso já é... Você está com algum problema, você não retornou, você recebeu meu e-mail, né? Ou mesmo você retornar um telefonema, enfim. Nós temos, sim, E aquela coisa, né? Eu poderia citar vários casos de pessoas que carregam consigo isso, né? Mas eu nem preciso citar, é só olhar nas ruas, né? E aí a gente vê a pessoa que está ali e ela saiu do trabalho, mas ela ainda está no trabalho. Só para deixar bem claro, quando você diz carrega, você está usando uma metáfora ou você carrega literalmente? Pode ser as duas coisas, né? Carrega literalmente também. Você carrega o seu... Né? O seu celular com as coisas que você... Né? E você vai ser localizado em qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer lugar que você estiver e você responde, né, àquilo. Então, o que é o seu tempo livre? Né? Ele acaba não sendo livre.
por outro lado, qual é o tempo que nós estabelecemos para que nós possamos olhar para nós mesmos, fazer aquelas coisas que nós gostamos, né? Ou não fazer nada. Não fazer nada, o tempo do ócio, né? Então, se a gente vai lá para a antiguidade, Platão, Aristóteles, eles traziam a necessidade do ócio para a filosofia. Desde a antiguidade, Platão, Aristóteles já apontavam a necessidade do ócio para a filosofia. Então, esse tempo livre, esse tempo sem fazer nada, para você poder pensar as questões, refletir sobre a vida, sobre, né, esse cotidiano. E hoje nós vivemos no mundo do negócio, que é a negação do ócio, né? A própria palavra, né? Nego o ócio. E o mundo dos negócios não nos permite esse tempo. Você não pode perder tempo, porque tempo é dinheiro, né? Eu lembro de uma garota que eu atendi e a grande questão dela era a necessidade de arte, né? E numa dificuldade muito grande financeira, e eu levantei a possibilidade de uma série de eventos de arte que acontecem em São Paulo e que são gratuitos e que ela poderia participar disso, mas e o tempo, né? Então, como uma pessoa como eu, que estou sem dinheiro, desempregada, vou me dar ao luxo de ir num lugar, né, e dispor o meu tempo para assistir uma peça de teatro, um concerto, um espetáculo de dança, visitar um museu, ainda que isso não tenha um custo, né, de um ingresso. Então, hoje, né, então, o pensar o ócio no século XX, nós temos aí o Domenico de Masi, que é um pensador italiano, que vai falar do ócio criativo. E vamos tentar juntar o prazer, o trabalho, o estudo numa coisa só, porque aí eu trabalho, estudo, me divirto, tudo ao mesmo tempo. E ele prevê uma sociedade que vai se dedicar mais, que vai ter mais tempo livre, uma vez que vai precisar trabalhar um número menor de horas, né? E aí o que fazer com esse tempo livre? Então ele está discutindo essa questão do ócio. Mas ele vai discutir essa questão do ócio alguns anos atrás. E hoje é interessante observar como essa questão acabou ganhando uma outra conotação. E aí eu falo do ócio criativo no sentido de você vai trabalhar, se divertir e estudar conciliando tudo isso. Que bom, leve o trabalho para o seu lazer, leve o trabalho para a sua casa. E aí aquilo que era algo que você fazia dentro de um número X de horas de trabalho passa a ser algo que vai permear toda a sua vida. Então, você não relaxa porque você está sempre num compromisso. Então, você vai na festa para se divertir, mas você já leva os seus cartões porque ali é o lugar de você fazer contatos para o seu negócio. Seu laptop, exato. Então, você vai para a praia, leva o seu laptop, abre e fica lá. Então, acabou virando uma outra história. Talvez fosse mais vantajoso, voltando um pouquinho à coisa das escolhas, escolher o seu trabalho que te dê prazer, Sim. Que aí o prazer vai te dar essa impressão de que o tempo está sendo vivido, né, prazeroso, Sim. do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo. E me parece que é nesse sentido que ele coloca essa questão do ócio criativo, não no sentido que acabou, né, se tornando que a gente ainda tem muita contextos. culpa disso, né? Sim. As vertentes que levam para a meditação, por exemplo, que eu estava te falando, existe uma culpa de que se a gente parar 10, 15 minutos ou tirar um dia de folga, isso vai criar uma consequência drástica no Como dinheiro, assim? no trabalho. Você vai ficar sem fazer nada? Exatamente. Que absurdo. Pegando esse ponto quer dizer, de partida, não é, porque a gente já está... Mas sob a ótica da filosofia, existe alguma maneira de amenizar essa sensação e transformar esse tempo num aliado de bem-estar? É importante, me parece, e aí eu falo a partir da filosofia clínica, porque a filosofia clínica ela é construída a partir desses vários pensadores, reunindo essas várias teorias,
E quando nós trabalhamos uma das categorias, que é a categoria tempo, o que nós fazemos? Observar como a pessoa lida com o tempo. Então, o observar a si mesmo e conhecer como você lida com o tempo pode ser algo muito interessante, porque você começa a perceber que eu tenho uma sensação de que o tempo passa mais depressa se eu estiver em condições assim, 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 assim. Eu tenho uma sensação de que o tempo flui mais tranquilamente, eu consigo fazer as coisas com mais tranquilidade se eu tiver uma condição assim, assim, assim. Só que essa condição, ela é única para cada pessoa, né? Cada pessoa tem a sua forma. Então, conhecer como você lida com o tempo em cada contexto, né? E que uso você pode fazer desse tempo, como você pode organizar. Às vezes é uma questão de organizar a rotina, às vezes é uma questão de saber distribuir melhor as atividades, às vezes é uma questão de mudar um horário, né? Coisas simples. Sim, às vezes é uma questão de disciplina ou outra coisa, ou até de flexibilizar um pouquinho a disciplina em alguns casos. Então, tudo depende de como você faz e do que você precisa para aquilo que você se propõe, né? Então, como você pode lidar com isso? Agora, essa sensação de tempo fluindo, ela também é diferente para cada um de nós. Ela não é a mesma, ainda que façamos um coro, né? Olha, o tempo está passando rápido, vamos lá, né? Acelera, acelera. Em alguns casos, o acelerar é desacelerar, porque acelerando eu não consigo fazer nada, eu tropeço, eu me atrapalho, e desacelerando é muito mais fluente o processo daquilo que eu estou fazendo. Esse desacelerar tem a ver com o desperdício de tempo, que é uma coisa que é bastante conhecida dos filósofos, né? E que hoje isso está muito presente, né, na sociedade contemporânea. Como é esse... O que significa esse desperdiçar o tempo aquela história, né? Eu fico sociedade? tão preocupada com o tempo, que não vai dar tempo, que não vai dar tempo, que não vai dar tempo, que acaba não dando justamente porque eu dedico um grande tempo a esse estresse, a essa preocupação, e aí fica tudo muito mais pesado, né? Ou eu não consigo organizar aquilo que eu tenho que fazer uma série de coisas e eu fico ali, né? Me perco no pensar como eu vou fazer sem me articular, sem me organizar. Nesse sentido, encontrar a sua forma é interessante. Tem gente que faz, e é divertido isso, tem gente que faz tabelas de horários, e aí o outro vê, olha, funcionou para você, né? Então vou fazer também. E aí vira um inferno, né? Porque aquela tabela de horário que funciona para você, que você cola lá na sua parede e se disciplina, funciona para você. Para mim... Tem uma historinha judaica, não lembro agora. Não sei se você lembra que um menino que era tido como bobo, que ele não conseguia se vestir de manhã, então falaram, olha, você tem que numerar o boné, o calção e tal. E ele passou a fazer isso. Quando ele conseguiu se vestir, ele olhou para o espelho e falou, mas e eu? Onde é que eu tô? Sim. Que é um pouco isso, assim. A gente, né, você cria tabelas e cria agendas. E você se perde, né? Ao longo dessa coleção de vídeos, tivemos a oportunidade de descobrir como a filosofia pode esclarecer de forma simples assuntos que parecem tão complicados no dia a dia. Eu espero que você tenha aprofundado o seu conhecimento e que tenha exercitado o pensar filosófico para utilizá-lo sempre que puder. Se quiser ir além e descobrir mais sobre o universo da filosofia, entre em contato com a nossa convidada, Mônica. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. E um agradecimento especial a você, que também nos acompanhou. Um grande abraço e até a próxima.